Gerente completo, pensando em ir para o exterior e não sabe nem por onde começar, Rodrigo e Liane no Café Online de hoje deram a dica e trouxeram mais ainda a vivência e experiência deles na prática. Acompanhe aí. Olá pessoal, hoje no Café Online, meus amigos lá de Bagé, Rodrigo e Liane. Tudo bem, Rodrigo e Liane? Tudo Fala aí, cara. bem? Tudo bom? Prazer conversar com vocês mais uma vez e obrigado pelo aceite no nosso Café Online, no nosso Conversa sobre Gerentes. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo hoje nesse bate-papo, nesse nosso café. Apesar de eu não ter preparado nenhum café por aqui, mas entendemos como uma reunião, um bom bate-papo, aquele, né, que a gente toma um cafezinho, aquele tradicional, hoje pela Exato, internet. exato, exato. E o momento apetece, né? Afinal de contas, Exatamente. temos que manter as distâncias, né? De segurança, né? Meu momento pede. Exatamente. Mas e aí, Leane? Eu vou começar com a Leane, né? As damas na frente, né, Rodrigo? Começa Leane, fazendo. e aí, tá muito frio aí em Bagé? Tá frio, bastante aqui em Bagé, já tá chegando o inverno. É, aqui em São Paulo, mais ou menos, né? Eu tô até de manga aqui, mas não é questão de estúdio, não é? Aqui tá mais ou menos, né? Mas enfim, gostaria de saber de vocês dois e por isso eu fiz o convite, porque eu tenho certeza que vocês dois são um casal de empreendedores e que e possuem uma carreira executiva nacional em empresa de capital aberto, né? E também uma experiência no exterior, em vários países. Correto, Rodrigo? Correto, Com Leandro? certeza. Com certeza, com certeza. Bom, nossa história começou no Brasil, né? E Sim. com uma veia empreendedora muito forte. Em 2011, eu abri a minha primeira empresa com 19 anos, 20 anos, Uhum. e já com aquela pegada de, não, eu preciso trabalhar para mim. Se for para suar a camisa, que seja para suar a minha própria camisa, não vou suar a camisa Perfeito, dos outros. Era o meu perfeito. conceito naquela época. E com a veia empreendedora falando muito alto. E foi inclusive nessa época que a gente se conheceu, que tu inclusive Verdade. nos contribuiu na época que tu dava consultoria, que tu contribuiu bastante com esse projeto. Foi um projeto que foi muito interessante, foi uma experiência muito boa, mas a gente sentia, naquela época a Lene já trabalhava comigo nesse momento, É. foi o nosso primeiro projeto Na juntos. época a gente fazia faculdade também, então foi bem a primeira experiência profissional, assim, né? De Empreendedora, empreendedora, principalmente. de fazer administração na De época. E administração. eu acompanhei E, esse momento e foi um momento sensacional de muitos resultados. Eu lembro, fato. sim, Parabéns por vocês, porque não é qualquer um que consegue ter a ideia, colocar no papel, executar. É, é um momento de muito aprendizado, eu diria, cara. Exato. Inclusive, nessa época, justamente por estar desenvolvendo o meu próprio negócio, eu sentia a necessidade de parar a universidade, de Uhum, parar a faculdade. Fazia, nessa época, eu cursava administração, uhum, para poder focar exclusivamente nos negócios. uhum. E, bom, eu já vou dar uma esquinha agora, mas vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas essa foi uma das decisões mais importantes que eu podia ter tomado na minha vida profissional, apesar de ter opiniões divergentes, mas o fato de eu ter escolhido seguir para o caminho da prática e abrir mão momentaneamente da teoria me abriu um leque de portas e um leque de possibilidades pouco tempo depois, poucos meses depois, que com toda certeza não estaria onde estou hoje se não tivesse tomado essa decisão. Então, nesse momento, foi um momento assim que nossa, peraí, eu não consigo conciliar os dois. Faculdade, universidade com um negócio próprio, não era possível. Eu saía, minha universidade era das 7 da noite às 10 da noite. E eu Dez e saía da meia, empresa às dez e 11 meia. horas da noite. Era 10h30. 10h30. E saía da empresa às vezes 11 horas, às vezes meia-noite, então era impossível conciliar os dois. Então eu tive que tomar uma decisão, a prática ou a teoria. Verdade. E sem dúvida nenhuma, a decisão de ir pelo lado da prática
me trouxe muita teoria, porque eu precisei estudar em paralelo também, eu precisei entender do que era necessário para poder conduzir o business no dia a dia, mas uma teoria que era muito mais para ser usada na prática. Não aquela teoria da fórmula de Bhaskara que a gente estuda no ensino médio, aquela coisa que tu estuda e tu não sabe nunca quando tu vai usar, sabe? Então, foi uma decisão muito interessante. Mas, sempre tem um mas, né? Dois anos depois, entendendo assim, já do mundo dos negócios de uma maneira muito mais profunda e já com uma experiência muito grande, eu sentia muito forte a necessidade de ter mais vivência com um mundo corporativo, com um mundo que pensasse muito maior do que o que eu pensava naquele momento. Eu tinha uma empresa, a empresa já tinha crescido muito nesses 2 anos, a gente começou sozinho, com 1 funcionário, 2 anos depois a gente já tinha 18 funcionários, então a empresa cresceu bastante e eu percebi essa necessidade, cara, de poder voltar a ser empregado, voltar a ser funcionário e ganhar mais vivência, ganhar mais corpo. O Rodrigo e a Eliane, eles têm uma veia empreendedora, eles são um casal jovem, né? Espetacular, porque ele consegue literalmente ter ideia e já sair executando, né? O Rodrigo é muito parecido comigo, né? Eu falo isso porque eu sou mais velho que ele, né? Ou eu parecido com ele, né? Mas ele parecido comigo pela questão da idade. Mas, Rodrigo, tu teve numa empresa de capital aberto, né, como executivo dessa empresa, e eu lembro a época, né, que as vagas para trainee, né, tinham uma certa idade. E cara, tu foste o profissional que entrou não tendo a idade porque tu mostrou robustez, mostrou postura e posicionamento, tu foi lá e conquistou. Lembra disso? Bem comentado, e eu adicionaria um ponto bem importante nisso tudo, cara. Além do quesito idade, do critério idade... Não tinha, era 2 anos abaixo. Exatamente. Além do critério idade, também tinha um outro critério que eu não me encaixava, que era o critério justamente aquele que eu tinha tomado esse ano passado da universidade. Exato. Um dos principais critérios era ser formado num curso que se conecte com essa vaga de emprego. E eu não era formado. Eu tinha iniciado a universidade... Sem formado e sem idade. Exatamente. E qual que foi um dos principais fatores? E detalhe, concorrendo com cerca de 10 mil candidatos, né? Acho que eram mais de 15 mil, eu acho. Sim, mais de 10 mil, mas eu acho que eram mais de 15. Não tenho certeza exata. Para seleção de mas 10 tu tá pessoas. Certo, mais de 10 mil. Exatamente, para selecionar 10 candidatos. Então, era um processo bem concorrido. E qual que é o fator que foi decisivo para que eu pudesse estar entre um dos 10? E esse fator está diretamente conectado com essa decisão que eu tinha tomado no passado, que era a prática que eu já tinha, com pouca idade, naquela época eu tinha 21 anos, e a prática que eu já tinha com 21 anos, mesmo não tendo me formado, eu já tinha uma prática, eu tinha uma vivência, eu tinha vivido na pele tudo que aquele cargo precisava, que aquele cargo demandava. Então aí já entra a primeira sacada que a gente traz para esse nosso bate-papo hoje aqui, da importância que tem os resultados numa carreira profissional. Um resultado, ele fala muito mais do que um certificado, porque, cara, é a comprovação física do potencial que um profissional tem. Porque certificado hoje, tu dá um chute na moita, tu acha várias pessoas com certificações. Inclusive é possível fazer certificação falsa, que tu nunca tem muito como ter certeza se aquele profissional é bom ou não. Exato. Mas o resultado não mente. Então, resultado tem história. Resultado tem história, tem histórico e tem testemunha. Né? Exatamente. Que o certificado não consegue te dar testemunha. Pode dizer assim, ele sentava aqui na aula, ele estava sempre aqui, mas ele podia estar com a cabeça em outro lugar. Né? A aplicabilidade do raciocínio que ele consegue captar e aplicar na prática, ele deixa legado, ele deixa testemunho, que é o resultado que consegue fazer isso. Perfeito, bem mencionado. Então, foi muito boa essa experiência, porque essa experiência nessa empresa gigante que eu tive a oportunidade de trabalhar, foi o momento que eu fui promovido para supervisor comercial e passei a gerenciar o estado de Minas Gerais e Bahia. Uma rede de lojas, uma rede de lojistas,
com o objetivo de prospectar novos lojistas também. Então me trouxe Quantos anos tu tinha à época? 21 anos. Olha só, 21 anos. 21 anos. E esse foi um detalhe bem importante na época que eu lembro, porque o Rodrigo, com 21 anos, ele gerenciava e dava consultoria, né, para lojistas muito mais velhos que ele, empresários, e ele ia lá para solucionar problemas. Eu lembro que tu tinha essa questão com a idade, né? Que foi um desafio, assim, mas que tu superou muito bem. Que essa vivência na prática, enquanto outros concorrentes, tão bons quanto, mas que eles eram muito mais teóricos, né? E aqui não é um juízo de valor de que o que é mais importante, né? Óbvio, né? Mas a visão prática e assim, na minha verdade é o comum com o teu pensamento, Rodrigo, né? E o Daliane também, né? A gente tá aqui, que é prática, né? Quanto mais teoria tu buscar, melhor, mas tu tem que aplicar. Porque uma vez eu li, e eu trago isso comigo, que diz, né, que a teoria, né, a teoria somente pura, ela beira também só a insanidade. E a prática também sem o conceito também é um pouco de burrice. Então tem que ter esse equilíbrio, né? De buscar, aplicar. E tu fez essa sacada, tu entendeu que tipo, ó, aqui sozinho eu consegui, mas eu preciso ir para uma empresa maior para que eu possa buscar novos conceitos, novas ideias, né? Pô, cara, parabéns, excelente sacada. Né? Mas, cara, desculpa, eu acabei te interrompendo, mas, pô, fiz esse gancho, né? Não, perfeito, bem colocado. E, inclusive, essa parte do equilíbrio entre teoria e prática é algo que a gente comenta internamente muito aqui, porque excesso de teoria gera uma coisa que se chama obesidade mental. E obesidade mental é uma coisa extremamente perigosa, porque e ela acontece justamente quando tu começa a acumular conhecimento e não coloca em prática. Exato. E esse conhecimento em excesso, sem prática, pode te levar para um estado de desmotivação e às vezes até mesmo depressão, que é extremamente perigoso. Por isso que é importante saber conciliar a teoria com a prática, porque é a combinação perfeita para chegar longe. Exato. Execução. E nesse contexto desse conceito que a gente está trazendo, a questão de como se encaixa o gerente completo, né? Porque o gerente completo, ele precisa executar, ele precisa fazer, ele precisa mostrar resultado e ele precisa buscar conhecimento, mas ele busca o conhecimento e já tem que sair aplicando, busca o conhecimento e já sai aplicando, porque senão ele não mostra resultado, ele é um teoricão na empresa, e teoricão na empresa é rua, né? Porque só teoria e não mostrar resultado não dá, né? Ou seja, a empresa, ela precisa gerar resultado, seja de venda, seja de lucro. Ela pode não estar tendo lucro naquele momento, mas ele está gerando valor, é um resultado. Entendeu? Então, assim, o lucro não é a única medida da empresa, né? Desde que ele esteja gerando valor, esteja dando uma estratégia, legal. Mas o gerente completo precisa gerar resultado. E gerar resultado se gera na prática. Tem uma teoria bacana por trás, mas execução, arregaçar a manga e fazer. Teoricão, tomando whiskyzinho no bar, querendo mudar o mundo, não é por aí, né? Tem que arregaçar a manga e fazer, que foi o que vocês fizeram, né? Mas assim, Rodrigo, depois disso, tu tomou uma decisão que foi pedir demissão. Eu lembro a época que até a gente conversou sobre e tal, a tua decisão, e foi atrás de um sonho onde tu fosse morar fora, né? Exato, cara, exato. Cara, foi uma virada de chave muito grande na minha vida, cara. E aí foi a partir daí que eu e a Eliane começamos o projeto que a gente tem hoje, que é um projeto que a gente vem trabalhando em cima dele já desde 2016, mas isso tudo começou em 2014, quando a gente chegou, depois de começar essa experiência que a gente estava falando, né, numa empresa grande, com uma experiência muito legal, me trouxe um conhecimento muito grande nessa parte do business, do dia a dia do negócio, com uma visão muito grande, foi muito bom. E o que aconteceu? Em 2014, depois de alguns anos trabalhando com esse ramo, com esse negócio, eu comecei a me perceber nós dois, numa vida com um padrão muito confortável. Um padrão confortável de vida, a gente vivia numa cobertura em Salvador, com vista para o mar, com uma vida estabilizada, eu diria. Com quantos anos? Aí já... 24 já, acho, né? 22. Imagina.
né? Imagina, mas pedindo pista, né? Tava pedindo pista, querendo mais. Exatamente. Era essa a sensação. Então a gente começou a perceber, a gente começou a se questionar, beleza, se com 23, 24 anos a gente alcançou um padrão de vida que às vezes muitos brasileiros demoram anos e anos, às vezes até mesmo uma vida inteira para alcançar aquilo. Aquela coisa da cenourinha, né? De ficar correndo atrás da cenourinha. A gente falou, tá, a gente alcançou essa cenourinha já. O que a gente vai fazer daqui para frente? O que vai acontecer nas nossas vidas daqui para frente? O que as pessoas, já que a sociedade nos estimulava a gente buscar isso, o que a sociedade nos estimula, né? A gente, peraí. Será que a gente não está seguindo o que a sociedade espera e deixando de seguir o que a gente sonha, a nossa essência, quem a gente é, o nosso propósito de vida? E isso nos levou, esse questionamento nos levou a perceber que a gente precisava frequentar lugares novos, fazer coisas novas, atividades novas, enfim. A gente precisava nos preencher com coisas diferentes para que a gente pudesse se encontrar de uma maneira diferente. Perfeito. E aí que a gente tomou a decisão, no dia 26 de outubro de 2014, a gente tomou a decisão, apertamos mãos, de que a gente viveria uma experiência no exterior, a gente viveria um intercâmbio. A nossa ideia nesse momento volta ao mundo em 80 dias, não, 81 dias, não, é brincadeira. Na verdade, a nossa ideia era sair totalmente do que nós tínhamos vivido até então. A minha história é muito parecida com a do Rodrigo em determinados pontos, porque eu também fazia universidade lá na época que ele teve empresa, trabalhava com ele, percebi que não era o curso que eu gostava, fazer arquitetura e urbanismo, percebi que não era bem aquilo, tranquei e, pelo que eu já tinha desenvolvido na área, eu consegui um emprego muito bom, que também era para pessoas só formadas, quando nós fomos viver lá em Salvador. Eu consegui um emprego muito legal, que eu fazia o que eu gostava, projetava móveis, trabalhava com design de interiores e também sem uma formação, né? E aí, quando a gente chegou nesse padrão de vida, decidimos que a gente precisava viver experiências novas, muito pelo fazer coisas que a gente jamais faria no Brasil, sabe? Botar a mão na massa, pegar um trabalho pesado fisicamente, passar trabalho com a língua, aprender inglês, que era uma vontade que nós tínhamos. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, acho que era essa vontade que a gente tinha. A gente queria viver experiências que a gente nunca tinha vivido. E aí decidimos sair do Brasil. Aí durante 2 anos organizamos toda a nossa vida, juntamos dinheiro e pedimos demissão dos nossos trabalhos dos sonhos, né? Eram nossos empregos dos sonhos. Estávamos muito bem naquele momento, e pensávamos em voltar para eles. A nossa intenção até então era viver 1 ano fora, mais ou menos, e voltar para essa vida, porque a gente sabia que a gente estava num padrão de vida muito legal, mas precisando de mais, né? A gente queria outras coisas. E aí acabamos saindo do Brasil, fomos para Nova Zelândia, fomos morar numa van, ficamos 1 ano morando numa van, colhendo maçã, embalando kiwi, colhendo flor, trabalhando em restaurante, lavando louça. A gente saiu totalmente da nossa zona de conforto e nos expomos a coisas que a gente jamais faria se a gente não tivesse tomado essa iniciativa de viver coisas diferentes. Porque a gente tinha certeza de que saindo da nossa zona de conforto e vivendo coisas diferentes, que a gente passaria a ter percepções diferentes da nossa carreira, da nossa vida pessoal e profissional, e foi aí que começou o nosso projeto que a gente está trabalhando hoje. E aí que expandiu o nosso horizonte para nós percebermos o que a gente queria de fato fazer da vida. Tipo, não era mais viver aquela vida que a gente tinha, de trabalhar de segunda a sexta numa empresa, uma empresa com sede fixa, que no nosso caso era muito mais, nosso propósito girava muito mais em viajar, ter a liberdade geográfica, né, de poder viajar quando nós quiséssemos. E a gente gostou muito, quando a gente saiu do Brasil, a gente começou a ajudar muitas pessoas a saírem também, né? E a gente gostou muito disso, nós encontramos muito propósito em fazer isso, ajudar pessoas a se realizarem também. E aí foi que a gente teve a ideia de montar o Mundo Trip, que é a nossa empresa hoje, nosso projeto. Que tá o site aparecendo desde o início, que aí eu convido você que está nos assistindo a entrar no Instagram, né, a buscar mais informações. E, obviamente, né, eu estou pedindo para o Renato colocar as imagens da van de vocês na van, né, pegar essas imagens do Instagram de vocês e mostrar paralelo com das coisas que a gente vai vir a falar e do que a gente já falou, que é importante porque passa o sentimento, né,
poxa, eu vi vídeos de vocês da Nova Zelândia e ficava assim, cara, que maravilhoso isso. A Sabrina, minha esposa, e eu também te vi, assim, cara, olha só essa... como o gaúcho fala, esse peral, né? Vocês, tipo, naquele... né? Eu vou te falar peral aqui muito, o que é isso, né? Não, olha aquele peral lá, né? Que não é pera, não é peral de pera, era peral de ribanceira, né? Com mar lá e tal. Aquelas visões, eu falei, cara, que maravilhoso isso, né? Então, assim... E vocês se encontraram no propósito de ajudar pessoas que querem e que desejam ir para o exterior. Exatamente. A gente, em primeiro lugar, como a gente estava dizendo, né? A gente literalmente saiu da nossa zona de conforto, se expôs a coisas novas. E isso nos trouxe insights e percepções que a gente não teria se a gente tivesse seguido vivendo na bolha. Perfeito. E isso nos fez perceber, voltou aquela veia empreendedora, voltou aquela, não, peraí, eu preciso fazer algo que se conecte com o nosso propósito. A gente precisa fazer algo que se conecte com o nosso propósito, que se conecte com o que a gente ama fazer. A gente percebeu que viajar é o tipo de coisa que a gente gostaria, que a gente quer fazer para o resto das nossas vidas. Então, por que não juntar isso com um negócio, com um business, com algo que a gente faria para o resto das nossas vidas, até mesmo se fosse de graça, né? No processo do Ikigai, da percepção do nosso propósito, uma das coisas que a gente percebeu que, inclusive, é uma reflexão muito boa, que qualquer empreendedor e gerente deve fazer, é entender o seu propósito. E uma das perguntas que está lá dentro do Ikigai, desse processo de construção do propósito, é o que você faria se fosse até mesmo de graça para o resto da tua vida? E a gente percebeu que viajar e ajudar as pessoas e contribuir para que outras pessoas vivessem o seu propósito, vivessem uma vida muito mais realizada, era totalmente conectado com o que a gente gostaria de fazer. Então a gente desenvolveu o Mundo Trip, que hoje é nosso empreendimento, né? Nossa empresa 100% online, justamente dentro de um mercado que a gente enxerga um potencial muito grande, e que tem espaço para muitos gerentes, cada vez mais, e de preferência gerentes que sejam especializados nessas áreas, que tenham conhecimento e domínio de assuntos conectados com o digital. Nós mesmos precisamos com muita frequência de mão de obra de pessoas que saibam gerir e compreendam o processo digital. Inclusive já trago aqui, Icra, uma das grandes dificuldades que a gente tem nesse mundo da gestão e no mundo do business, que é justamente a demanda pela mão de obra. Esse mercado digital é um mercado totalmente novo. O mundo físico, o mundo tradicional, né? Ele é um mundo que já existe negócios há milhares e milhares de anos, e então já existe uma estrutura em cima disso. Já existem universidades e cursos e muitos profissionais que estão prontos para preencher essas vagas. É muito mais fácil hoje em dia tu encontrar profissionais que entendam do mundo físico. Exato. Mas profissionais do mercado digital ainda são raridade. Inclusive, esse foi um dos grandes desafios que nós gostamos muito dele quando a gente percebeu que isso era um desafio, mas que a gente teve que enfrentar, né? Que é criar algo totalmente novo, né? Exato. A gente trabalha a nossa profissão para pessoas mais velhas, para as nossas avós, por exemplo, é até difícil explicar o que a gente faz. Exato. Trabalha através do computador, é isso que elas sabem. Tipo, tá em casa, não vai trabalhar hoje? Tô trabalhando, tô ajudando alguém, tô comendo com... Como assim, né? É difícil explicar para as pessoas mais bem antigas. Isso. Aqui tá frio agora e a gente tem trabalhado na frente da lareira, às vezes. Ficamos ali no computador na frente da lareira. E aí toda hora chega alguém, deve ficar olhando, imaginando, né? A família do Rodrigo chega aqui, tipo, o que eles estão fazendo? Estão só na frente do fogo o dia inteiro vendo vídeo. Alguns vai falando, pô, esse cara tá vagabundo aí, não tá fazendo nada, né? Por exemplo, né? Mas legal, legal. E hoje vocês têm um produto, né? Vocês fizeram um lançamento, correto? Agora há pouco, né? Mas enfim, dependendo do momento que a pessoa vai estar vendo este vídeo gravado, né? Não necessariamente vai estar aberto agora. Mas qual é o produto que vocês têm assim para convidar o pessoal para acessar, né? Entrar no link de vocês diretamente? Nós hoje temos alguns produtos voltados tanto para a parte de viagens, de vida no exterior, de encontrar essa maneira de sair do Brasil, porque existem dezenas e às vezes é difícil para as pessoas encontrarem todas elas, né?
enfim, são muitas. Vocês encapsularam várias ferramentais, vários caminhos, várias trilhas, né? E vocês entregam esse caminho, é isso? Posso usar essa linha de raciocínio? Tipo, exatamente. Vocês foram na frente, mateiros, pegaram o mapa e agora vamos pegar esse mapa e dizer para ele, cara, azimuth militar, né? Militar, mas dando o caminho ponto a ponto, mastigadinho para a pessoa, quem procura vocês. É bem isso, cara. Inclusive, um dos nossos produtos se chama Método GPS para sair do Brasil. Ou seja, então fiz a leitura perfeita. Exatamente. A gente literalmente constrói um mapa do tesouro com o nosso aluno, com o nosso mentorado. A gente monta um passo a passo completo do que é necessário ele fazer para ele sair do cenário de vida atual dele, do ponto que a gente chama de ponto A, até chegar no ponto B, que é o cenário de vida dos sonhos, com a viagem dele, o intercâmbio dele, a realização dele no exterior feita e o passo a passo para que isso possa acontecer. E tu sabe, Rodrigo, olha só, Rodrigo Liane, eu em 2008 fui para o Canadá fazer um curso e eu fiquei lá na casa de uma mãe emprestada, né, que se chama Host Mother, né, e eu fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos à época e olha, não tinha nenhum curso que eu pudesse fazer. Eu tive que garimpar, eu tive que aprender a fazer o visto canadense, eu tive que aprender a fazer o visto americano, eu tive que entender como é que era o processo lá, eu tive que preencher documento. Eu penso que eu levei, acho que 1 ano e meio num processo de aprendizado e amadurecimento sozinho. Hoje, obviamente, né, por eu já ter ido, por eu já ter experienciado, né, as coisas já ficam mais claras na minha mente. Mas eu não desprezaria contratar profissionais como vocês para que pudesse me trazer, né, mais informações para que eu possa evitar errar menos. Né? Errar talvez vai errar, mas errar menos. Né? E nós encontramos meio que essa brecha no mercado porque existem agências de intercâmbio, certo? Certo. Se tu quer estudar, fazer um curso, existem agências de intercâmbio. Mas existem muitos outros tipos de visto que as agências não trabalham porque elas não ganhariam nada em troca, né? Elas não vão trabalhar de graça, óbvio. Justo. Existem muitos tipos de visto que tu não precisa comprar um curso de inglês, que tu não precisa fazer um intercâmbio em si, um intercâmbio através de uma agência. Então, nós reunimos todas essas dicas e todas essas maneiras de sair do Brasil num único curso, num único treinamento e também nas nossas mentorias, né? A gente também dá mentoria individual, assim, para fazer de fato passo a passo com cada pessoa. E mais do que economizar o tempo, né, Ícaro? Tu falou um ponto que é muito importante, porque hoje tempo é dinheiro, cara. Exato. E isso é muito verdade. O gerente que quer viajar, ele precisa contratar vocês, porque o tempo dele na empresa é raro, né? Ele precisa assim, cara, me pega alguém da mão aqui para dizer como é que eu faço para viajar sozinho, com a minha esposa ou com a família, né? Exatamente, e muito mais importante do que isso, né? É aquela coisa de tu não saber exatamente qual caminho tomar, qual que é o melhor caminho para mim, e tu poder ter esse atalho de alguém que possa pegar, analisar o teu perfil, quais são os teus objetivos, onde tu quer chegar, o que tu quer aprender, o que tu quer evoluir. Então tá, então segue por esse rumo aqui. E vocês, se tem um gerente agora que diz assim, pá, eu tô pensando em fazer um curso no exterior e eu não sei como vir a fazer ou ir, é pro sonho dele. Eu quero fazer um curso. Eu quero ir para Harvard, mas eu não sei como é que eu faço para eu chegar lá, por exemplo. Aí vocês dão o caminho, pô, você precisa desse visto, precisa desse caminho, precisa disso, precisa daquilo. Vem cá, me dá a mão que eu vou te levar até a porta de Harvard, vamos atravessar a ponte de Boston, chegar em Cambridge, você tá aqui em Harvard. A gente monta, te entrega, né? Chega lá. Obviamente nós não conhecemos todos os Sim. vistos do mundo, mas a gente monta estratégias, temos profissionais parceiros Isso, também. Isso, já ia comentar. Eu vi uma live de vocês, tem um cidadão na Nova Zelândia, né? Pode ser? Né? Nova Zelândia foi um destino que nós acabamos nos especializando porque nós construímos muita coisa em muito pouco tempo na Nova Zelândia. Além de ficar 1 ano morando na van, nós conseguimos sponsor para vistos de trabalho. Inclusive, eu trabalhei na área de design de interiores. A mesma experiência que eu consegui, que eu usei para conseguir um trabalho no Brasil, eu consegui um trabalho na Nova Zelândia como isso, na minha área, o que não é muito comum, né, para imigrantes. Geralmente, imigrantes trabalham em áreas mais simples, né, que não exigem tanto inglês, e eu acabei conseguindo
na Nova Zelândia também. E aí entra a mesma sacada que a gente falou no início. Mais vale resultado do que certificado. Exatamente a mesma coisa. Porque nessa vaga que a Eliane conseguiu na Nova Zelândia, era uma vaga que demandava diploma, demandava formações, porém, com as experiências que ela já tinha acumulado, com os resultados que ela já tinha tido na carreira dela, ela foi selecionada, e inclusive num processo que foi bem interessante, foi bem mais rápido do que seria normalmente, porque de fato eles gostaram dela. E tu sabe que essa questão do resultado, esses dias, agora 3 dias atrás, né? Bom, depende de quando você vai estar vendo esse vídeo, mas enfim, na timeline aqui que a gente está conversando, né? Um americano me ligou, porque a gerente lá de Boston, né, de um projeto, ela saiu da operação e ela estava buscando uma nova posição. Fez entrevista, o que ela fez? Mostrou diploma, né? Só que o que o americano queria saber? Resultado. Então, ou seja, ele me ligou, a gente ficou uns 15 minutos, eu falei para ela, claro, obviamente, ela é uma excelente profissional, né, contadora, era gerente geral lá, enfim. E queria novos desafios, queria crescer, né? Então ela chegou no momento, que nem tu, né? E ela foi para uma outra empresa muito maior, uma multinacional lá também, enfim. Mas resumo da história, ele queria saber resultado. O que a gerente fazia? O que ela entregava? Como é que ela fazia? Como é que eram os reports para o Brasil? Como é que era isso? Por quê? Porque não é só no Brasil, é no mundo. O americano me ligou querendo saber resultado. Como é que a fulana fazia isso? Como é que era? Porque e me conta, e fala, e tal, não sei o que. Pô, eu fiquei tipo 15 minutos vendendo a moça, né? No sentido, né? Sim. Positivo, mostrando os resultados. Ela me disse que fazia isso, me disse que fazia aquilo. É fato. Você precisa coletar as informações daquele candidato, né? Resultado. Papel aceita tudo. Diploma, o cara fez, não estou duvidando que ele fez, mas a pergunta é o quanto ele absorveu daquilo que ele fez. E aí ele transforma em resultado? Essa é a essência. Rodrigo e Eliane, eu acredito que pelo tempo aqui a gente falou bastante coisa, né? Mas foram 2 grandes sacadas aqui que eu poderia dizer. Essa questão do resultado que vocês trouxeram, essa argumentação, essa exemplificação na prática de vocês, e a questão do gerente que quer se desenvolver no exterior, que ele tem sim subsídios, por exemplo, com a empresa de vocês, né? Para que a empresa de vocês possa pegar ele pela mão e conduzi-lo, né, até o local, né, para que ele possa fazer, por exemplo, um curso ou uma vivência. Às vezes uma vivência é melhor do que um curso, porque abre, né, abre a visão de mundo, né? Exatamente. Perfeito, Ícaro, perfeito. Cara, nesses últimos meses, últimos anos, a gente vem desenvolvendo produtos digitais, infoprodutos, treinamentos e cursos para ajudar pessoas a saírem do Brasil. A gente tem alguns específicos para destinos específicos. Perfeito. Temos o método GPS para sair do Brasil, que é bem mais amplo, então ele vale para o mundo inteiro, para o destino que tu quiser, o método GPS comporta, e a gente também tem mentorias, inclusive com esse cenário todo de pandemia e tudo mais, a gente precisou adaptar o nosso processo, e é impressionante como as oportunidades que essa pandemia trouxe, né? Esse processo de adaptação é uma oportunidade muito grande para quem se adapta rápido, para quem é rápido nesse processo de adaptação, é uma oportunidade muito grande. E o que nós fizemos no nosso processo de adaptação? Além de ajudar as pessoas a saírem do Brasil, que é um momento que as fronteiras estão fechadas, ninguém vai nem vem de lugar nenhum, a gente também está ajudando as pessoas a desenvolverem um negócio online, um empreendedorismo na internet. Então, e aí já conectando com os resultados que você estava falando, futuramente a gente pensa em fazer algum treinamento relacionado a isso, mas nesse primeiro momento, a nossa principal preocupação com os nossos alunos e mentorados é com os resultados. Então, o que a gente decidiu fazer nesse período agora, ao longo dos próximos 6 meses? A gente abriu uma turma de mentoria com um número limitado de pessoas, e essas pessoas elas vão ser acompanhadas dia após dia por mim e pela Eliane para que elas tenham resultados. A gente poderia... Trabalhando através da internet, né? Desenvolvendo negócios e habilidades e monetizando através da internet. Exato. E podendo viajar também, construindo algo para que elas possam ser nômades digitais, para que elas possam trabalhar através da internet e possam viajar sempre que elas quiserem.
Então, o que nós nos preocupamos nesse primeiro momento? A gente poderia gravar algumas aulas, por exemplo, e vender essas aulas, assim como a gente já faz em alguns outros cursos. Mas como é um momento de inovação, é um momento de fazer coisas novas, diferentes, a gente decidiu fazer esse processo de uma turma pequena, mas conduzir esse número limitado de pessoas pela mão, praticamente, para que elas tenham resultados. Muito mais do que dizer para ela, ó, pega essa aula aqui, depois no final tu vai ter um certificado, o certificado não vai valer nada, mas eu quero que tu tenha resultado. Então, cara, sem dúvida nenhuma, resultado, uma das grandes sacadas aqui, resultado vale mais do que certificado, e sim, podemos contribuir com a experiência de um gerente, a experiência de alguém que quer viver algo diferente, algo que possa acrescentar na carreira e na vida pessoal dela também lá no exterior, porque sem dúvida nenhuma é transformador. Tu viver uma experiência lá fora com mentes que pensam diferente daquelas que a gente está acostumado, com culturas diferentes, aprender uma nova língua, isso tudo trabalha áreas diferentes. Eu não sou neurocientista para dizer qual que é a área, mas, cara, é impressionante, é transformador. Eu concordo. Bom, Rodrigo e Leane, eu agradeço, né, do fundo do coração a disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês trabalharam o dia inteiro hoje, porque a gente conversou antes no WhatsApp, estava cheio de trabalho, inclusive vocês vieram de uma mentoria, né? Eu agradeço a disponibilidade, agradeço muito, né? É um trabalho árduo que vocês estão fazendo, porque é literalmente pegar da mão, e não é porque é digital, existe um comprometimento, e eu sei o quanto vocês são comprometidos com o resultado. Mais uma vez, parabéns, né? De alguma forma a gente acaba sendo próximo, né? Moramos na mesma cidade, nos relacionamos lá atrás, como o Rodrigo comentou, a questão da consultoria, né? Então a gente se conhece de uma longa data. Então eu posso dizer que acompanhei e acompanho os resultados de vocês, conforme foi falado aqui. Agradeço por as várias sacadas que foram faladas, mas se a gente pudesse pincelar duas, eu botaria essa, né? Resultado é muito melhor, né, do que só teoria, né, mas não isolada, né? Tem que ter, né, o equilíbrio. E se você quer ajuda para ir para outros lugares fora do Brasil, tem com quem buscar. Entra no site, tem mentoria, tem gente. Eu, quando eu fui, não tinha. Talvez eu não consegui encontrar da forma como eu busquei. Se tinha, estava muito nichado, né? E hoje tem ao alcance de todo mundo, né? Usem, errem menos, né? Excelente. É isso. Muito obrigada, Ícara. Sensacional. Estamos à disposição para bater outros papos, tomarmos outros cafés virtuais. Físico. Agora eu vou ir a Bagé e vocês vão vir a São Paulo, nós vamos fisicamente. Né? Boa. Isso aí. Boa. Obrigado pelo nosso bate-papo de hoje, pela oportunidade de a gente contribuir de alguma maneira. Certeza que os empreendedores e gerentes que nos assistiram hoje aqui, de alguma maneira, podem pegar umas sacadas. Exatamente, tirar alguma sacada. Estamos à disposição para a gente conversar mais. E deixar uma mensagem final aqui: acreditem nos seus sonhos, acredita no teu sonho, porque uma vida com propósito e vivida com mais intensidade, com aquilo que tu ama fazer, vale a pena. A gente está disponível para a gente conversar mais, sempre que for preciso. E é isso aí, vamos tomar outros cafés. É isso aí, muito obrigado. Felicidades e bom descanso para vocês aí. Obrigado, Ícara. Um abraço. Abraço, tchau. Tchau.